Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Salmo 119. No vídeo anterior, nós começamos a meditar na porção dos versículos 1 e do versículo 2. Está escrito: Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Eu, meditando nesses dois primeiros versos do Salmo 119, o Espírito me fez entender três situações aqui maravilhosas. As bem-aventuranças, que nós meditamos na última gravação, e todas as promessas se cumprirão somente na ocasião da volta de Jesus, por isso que devemos perseverar até o fim. E a segunda é a integridade, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem andarmos em integridade, nós não vamos experimentar das promessas dessas bem-aventuranças. E 3, buscando a Deus de todo o coração para sermos livres do cativeiro em que nos encontramos atualmente. O cativeiro do nosso corpo, que ainda não foi glorificado na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Então vamos dar continuidade, meditando a partir desse segundo ângulo de revelação que o Senhor me deu nesses dois primeiros versos. Tá bom? Se você não pôde assistir a primeira gravação, a gravação anterior, eu recomendo que assista. Ficou maravilhosa. E nós lemos as bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, versos 3 a 12. Totalmente conectado com esses dois primeiros versos aqui, que começam falando acerca das bem-aventuranças. Entretanto, as bem-aventuranças, para que nós possamos de fato experimentar dessas bem-aventuranças, nós temos que trilhar o nosso caminho com integridade, andar na lei do Senhor. A lei do Senhor, na época do salmista, era a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas para nós é toda a palavra de Deus que foi escrita ao longo do tempo, de Gênesis a Apocalipse. Amém, queridos? E a palavra de Deus ela é chamada de lei. Por quê? Porque ela não é uma sugestão. Ah, se você não praticar, não tem problema não. Não, ela é uma lei que precisa de resposta. E quando o homem responde às ordenanças da palavra de Deus, que é a lei do Senhor, aí sim as bênçãos nos acompanham. Amém, queridos? Então vamos lá. Dando continuidade, para que possamos experimentar das bem-aventuranças, precisamos andar com integridade. E não tem um texto que eu mais propício para mim, particularmente falando. Claro, a palavra de Deus fala muito de integridade, mas esse texto de Salmo 15, para mim é algo sublime e não deixa nenhuma dúvida de que se nós não formos íntegros diante de Deus e das pessoas, andarmos em santidade, em obediência à palavra, em temor, nós não vamos de fato experimentar dessas bem-aventuranças. Vamos ler o Salmo 15, queridos? Que salmo maravilhoso. Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Isso aqui é uma promessa das bem-aventuranças. A nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, que transformará o nosso corpo desse cativeiro de humilhação para semelhança do corpo glorioso de Jesus. Essa é a nossa habitação celestial, que em 2 Coríntios, capítulo 5, me veio agora esse texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, olha só o que está escrito, queridos. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo de cativeiro, porque ele está fadado a morrer, e o pecado habita nos nossos membros, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo atual, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha aí, condição, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, andando em santidade, com integridade. Vestes falam da nossa condição diante de Deus. Vestes sujas, pecados sem arrependimento. Mas vestes limpas, arrependimento, santidade. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo
gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, queridos? Então, Salmo 15, falando de integridade, condição para experimentar da glorificação do nosso corpo, para experimentarmos das promessas, das bem-aventuranças, que só se concretizarão na volta de Jesus. Então, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que vai experimentar da glorificação? Quem? O que vive com integridade e pratica a justiça. O justo é aquele que pratica a justiça. 1 João 3, está escrito lá: não se deixe enganar, meus filhinhos. O justo é aquele que pratica a justiça. Se nós não praticamos a justiça, nós não somos declarados justos. Lembra de Romanos capítulo 2? Primeira vez que o apóstolo Paulo fala de justificação na sua carta aos Romanos. Não é justo aqueles que ouvem a lei, olha aí, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aleluia! É um desafio para nós, meus irmãos. Amém? A graça nos capacita, nos educa a renegarmos as nossas paixões da nossa carne, para que vivamos uma vida sensata, sóbria e justa. A graça não nos isenta de obedecer. A graça não é contra a lei. A graça nos capacita a praticar a lei. Amém, queridos? Então, o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ou seja, tudo isso aqui, queridos, é não praticar as obras da carne. É o contrário disso, o fruto do Espírito. Ações de santidade. Ele continua: aqui aos seus olhos tem por desprezível o reprovado, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A palavra do cristão é sim, sim, não, não, queridos. Amém? Ele continua: o que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Aí ele finaliza o verso 15. Quem deste modo procede a vida eterna para aqueles que perseveram em praticar o bem. Estes que perseveram em praticar o bem buscam glória, honra e incorrupção. Então, quem deste modo procede não será jamais abalado. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ou seja, quem ouve as minhas palavras e as pratica, vou compará-lo a um homem prudente, 5 virgens prudentes, que cavou a sua casa sobre a rocha, vieram tudo contra ela, mas ela não foi derrubada, porque estava firmada na rocha. Por quê? Ouviu e obedeceu. Então, sem integridade, sem obediência, queridos, nós não vamos experimentar dessas bem-aventuranças aqui, dos 2 primeiros versos de Salmo 119, conectando também com as bem-aventuranças que nós meditamos no vídeo anterior, que são promessas que só vão se cumprir na ocasião da volta de Jesus. Né? Em 1 João capítulo 3, olha só, a partir do verso 2. Amados, hoje somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, a nossa habitação celestial. Sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, na sua volta, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos libertos do cativeiro que nos encontramos. Porque ainda estamos ausentes do Senhor, nesse sentido de glorificação, de sermos um, no sentido de ter nossos corpos glorificados e definitivamente todos os pecados expiados da nossa vida, e nunca mais pecaremos, nunca mais morreremos. Então, quando Ele se manifestar, haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Amém? Se temos essa esperança, devemos nos purificar a nós mesmos. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor como Ele é. Antes de Josué adentrar a terra prometida, conquistar Jericó, figura do milênio, em que nós vamos possuir se perseverarmos até o fim, o que ele falou para o povo no capítulo 3? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então ninguém vai adentrar a terra prometida sem se santificar.
E a nossa terra prometida, que tanto aguardamos, é o milênio, queridos. É esta terra que vamos possuir. Amém? Então, bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho. Lembrei de outro texto aqui, Apocalipse 22 e 14. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, trilhando o seu caminho com integridade, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Habitação celestial. Amém, queridos? 1 Pedro 1,17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor na lei do Senhor durante o tempo da nossa peregrinação. Amém? Então, primeira, bem-aventuranças com suas promessas para a volta de Jesus. Mas para poder receber dessas promessas, integridade, santidade, reverência, santo temor, obediência, lutando contra o pecado. Amém, queridos? E a terceiro ângulo que o Senhor me fez enxergar nesses dois versos de Salmo 119, buscando de todo o coração, que está no verso 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Vamos ler esse texto de Jeremias 29? O povo estava em cativeiro da Babilônia, mas tinha uma promessa deles serem livres do cativeiro. E o Espírito me fez conectar com o cativeiro que nos encontramos com relação ao nosso corpo mortal, queridos. É uma espécie de cativeiro, porque o homem não foi feito para morrer. Mas nós temos a promessa que se morrermos, ressuscitaremos no último dia. E se estivermos vivos na ocasião da grande tribulação, no final da grande tribulação, seremos transformados, mas seremos livres do cativeiro. Então, nessa perspectiva, Jeremias capítulo 29, versos 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos os que buscam de todo o coração serão bem-aventurados. Verso 2 do Salmo 119. E no verso 14, como consequência, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e os tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Adão pecou, cativeiro do nosso corpo, queridos. Mas Jesus prometeu em Oséias que o último inimigo a ser vencido será a morte, que o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 15. E nós declararemos na frente, cantaremos o hino da vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Ah, meus irmãos, será uma bênção, queridos. Então, para sermos livres do cativeiro, nós temos que andarmos com integridade, buscando a Deus de todo o coração. Então vamos ler esse texto de Romanos, capítulo 7, que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, quem me libertará desse cativeiro do corpo sujeito a esta morte? E ele menciona, graças a Deus por Jesus Cristo, pela promessa que ele nos deu. Mas antes, temos uma luta da nossa carne contra o nosso espírito, e que possamos vencer pelo Espírito. Amém, queridos? Romanos capítulo 7, 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, por causa de Adão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, nos nossos membros. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim, o bem está em mim, meu espírito, que é o bem. Porém, não efetuá-lo por causa da luta da carne contra o espírito. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando aqui, queridos, o que ele escreveu em Gálatas capítulo 5, a guerra da carne contra o espírito. O espírito milita contra a carne contra o espírito, para que não possamos fazer o que porventura seja do vosso querer. A carne não quer fazer o querer do espírito, e o espírito não quer fazer o querer da carne. Então, nós temos que vencer essa guerra, andando em santidade, em espírito. Aí ele fala aqui no verso 21, então, ao querer fazer o bem, encontra a lei que o mal reside em mim.
Porque no tocante ao homem interior, meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, eu renovo a minha mente na palavra, mas essa natureza terrena está gritando para que eu possa ceder às paixões da minha carne. E é uma luta, queridos, constante. Só vence essa luta quem se enche da palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que nos purifica, nos capacita. Amém? E ele vai falar no verso 24, miserável, desventurado, cativo, se é que eu posso dizer assim, homem que eu sou, quem me livrará de ser livre de um cativeiro, do corpo desta morte, sujeita a esta morte. Aí ele fala aqui, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, porque eu renovo a minha mente na palavra, sou escravo da lei de Deus, que o salmista fala aqui no Salmo 119, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então essa aqui é uma luta da carne contra o espírito, conforme nós podemos compreender, lendo Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. E aí ele fala das obras da carne e do fruto, com suas características do espírito. Quem anda em santidade não vai caminhar para a morte. Aí no capítulo 8 ele vai desenvolvendo, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, dentro do contexto, que não andam segundo a carne, que não cedem às paixões da carne, mas segundo o Espírito. Aí ele vai falar aqui, no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, as promessas das bem-aventuranças, a habitação celestial. Amém, queridos? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém, queridos? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que também estamos nessa espécie de cativeiro, aguardando a adoção do nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Aí ele vai falar que temos as primícias do Espírito e igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque nessa esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí ele fala da intercessão do Espírito, que geme também conosco. Aí ele vai falar aqui da grande tribulação, né? Que nós somos, por amor de ti, entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Isso está escrito em Salmo 44. Né? Eu gravei umas 2 semanas atrás, só seremos mais que vencedores se nós vencermos a grande tribulação. E o ser mais que vencedor é o cumprimento das bem-aventuranças que nós lemos em Mateus 5. A glorificação do nosso corpo, a terra que receberemos por herança, o galardão, a coroa da vida. Amém, querido? O casamento com o nosso Senhor. Isso é ser mais que vencedor. Mas temos uma grande tribulação para passar. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam podem vir o quê? Tudo lá de fora. O vento, as águas, tudo vem contra nós, a grande tribulação. Mas nós não seremos abalados, porque estamos fincados na rocha. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Grande tribulação. Como está escrito, Salmo 44, verso 22. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Entretanto, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Por que nós somos mais que vencedores? Porque estou bem certo de que nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E depois o apóstolo Paulo fala nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, falando acerca da unificação das duas casas, conectando com Ezequiel 37, 2 varas unidas serão uma vara, uma só, para todo sempre nas mãos do Senhor. Ou seja, a glorificação do corpo
é dos judeus e dos gentios, unidos. Essa é a igreja do Senhor, todos os justos do Antigo Testamento e do Novo, juntos, casados com o Senhor Jesus para todo sempre. Todo Israel será salvo, judeus e gentios unidos. Amém? Que crê em Cristo, claro. Porque virá de Sião um libertador que afastará de Jacó esse cativeiro. Amém, queridos? Das impiedades, dos pecados que habitam no nosso membro. Amém, queridos? Olha só quantas revelações maravilhosas podemos extrair aqui dos 2 primeiros versos do Salmo 119. Bem-aventurados os que trilham com integridade o seu caminho, os que andam na lei do Senhor, andam no Espírito, não satisfazem os desejos da carne. E no verso 2, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração, conforme lemos em Jeremias 28, libertos do cativeiro da Babilônia, conectando com Romanos 7 e 8, do cativeiro do nosso corpo, para que nós possamos, de fato, experimentar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus, que é a redenção do nosso corpo. Amém, queridos? Então, se você não pôde ouvir a última gravação, ouça, assista e conecte com esse aqui, que nós vamos experimentar de verdades tremendas. E eu creio que se os irmãos meditarem, vocês vão conseguir compreender mais verdades só nesses 2 primeiros versos do Salmo 119. Amém, queridos? Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade a partir do verso 3. Amém? Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.